Olá, meu nome é Mariana Rodrigues, sou professora doutora no curso de Lazer e Turismo da USP e recebi esse convite do SESC para dividir um pouco as minhas impressões acerca do turismo neste momento de pandemia. Eu fiz uma reflexão, anotei alguns pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro deles tem relação com a questão do impacto. Para quem está acompanhando, né, os relatórios, as análises feitas por especialistas do turismo, é muito conveniente ou é muito comum que a gente ouça que foi o turismo que mais sofreu com a pandemia. Eu não sei se eu posso concordar de cara. O que é possível afirmar que foi o setor que primeiro percebeu o impacto da pandemia e que teve suas atividades reduzidas a algo muito perto de zero, né? Levando em conta que o espalhamento do vírus se deu especialmente em função de viagens realizadas por pessoas contaminadas, porém assintomáticas, e também pela exposição dessas pessoas a aglomerações. Então, dois dos comportamentos que são tipicamente vinculados ao turismo, a viagem e as aglomerações, visitando museus, visitando atrações, em restaurantes, em lugares públicos. Sem dúvida, no momento em que as atividades são impedidas de acontecer, as empresas então têm um movimento reduzido. Por conta disso, seu faturamento é bastante comprometido, e isso leva a um comprometimento também das operações e dos empregos. Então, a gente tem um segundo ponto para além da interrupção, né, das conexões, da interrupção do funcionamento usual, a possibilidade de desemprego que os analistas, por exemplo, do WTTC, que é o Conselho Mundial de Viagens e Turismo, e da Organização Mundial de Turismo, já projetam números extremamente alarmantes, das cifras que ultrapassam 100 milhões de pessoas desempregadas, quando a gente fala de empregos diretamente relacionados ao turismo. Mas a gente tem que lembrar que há também o desemprego informal, se é que se pode usar esta expressão, uma vez que quando o turismo está acontecendo, muitas atividades informais acontecem em paralelo, muita venda de produtos feita por ambulantes, muitas das atividades ligadas à cultura e às manifestações de maneira geral também tem um certo grau de informalidade. Então, no momento em que as atividades são suspensas, a gente percebe este aumento, então, no número de desempregados ou pessoas sem a sua fonte de renda, sem a sua ocupação principal. É claro que, dependendo de como a gente se informa, dependendo de onde vem a sua fonte de informação, vai haver um privilégio dos discursos dos empresários e, em outros casos, discursos dos empregados. A gente teve momentos infelizes ao longo da última semana em que se usou, inclusive, a expressão de mortes de CNPJs, né? É natural ou é esperado que esta situação leve, sem dúvida, ao encerramento de atividades de algumas empresas, e não vai ser possível afirmar que 100% dos casos de encerramento de empresas de turismo tenham relação direta com a pandemia de Covid-19, né? Vai haver aí diversas pesquisas, diversas análises que vão mostrar também falhas de gestão, dificuldade em se adaptar a esta realidade de teletrabalho, ou mesmo de usar alternativas mais modernas, né, um pouco mais inovadoras, para tentar manter pelo menos a empresa funcionando com auxílio de crédito ou de ações especiais dos governos nos municípios ou estados onde essas empresas atuem. Porém, o que mais me chama a atenção e o tema que eu tenho tentado colecionar, captar, enfim, redigir até um pouco, é
o comportamento das pessoas. E essas pessoas, sejam elas empresárias, sejam elas turistas, porque ao fim e ao cabo todos seremos turistas em algum momento ao fim dessa pandemia. Então, o que é que a pandemia em si vai fazer com o mercado de turismo do ponto de vista do consumidor e como será essa prática? Então, há diversas análises, há pessoas que estão usando a expressão novo normal, tem outros que recorrem ao voltar ao normal. Eu confesso que não consigo me decidir ainda se haverá, inclusive, o que se chama de normal, ou se a gente vai ter que experimentar modificações ao longo do tempo até que se chegue a algo que possa ser, então, etiquetado com essa palavrinha normal. O que a gente percebe do ponto de vista do compartilhamento internacional de ideias é que sim, haverá uma modificação, primeiro por parte das empresas, modificação procedimental, para que elas tenham novamente autorização para funcionar, voltando ao trabalho o mais rápido possível. E isso vai implicar numa mudança de procedimentos ligados à segurança e à segurança sanitária. Então, a gente está falando de novos procedimentos de higienização, procedimentos de limpeza e evidências claras de que os usuários estarão seguros ou terão acesso a procedimentos e materiais, máscaras, álcool, sabonete, enfim, o que for possível que evidencie essa preocupação. Segundo, o obedecer, né, o alinhar-se às regulamentações. Então, há notícias, por exemplo, de que mesmo que um determinado grupo empresarial possa voltar a trabalhar, o país para qual os voos, por exemplo, se destinam, ou a área em que a empresa de transporte atue, pode não estar disposta a receber as pessoas daquela área de origem. Então, esse é um outro ponto que vai merecer nossa preocupação em breve, ou seja, o comportamento da liderança brasileira nesse momento tem colocado o Brasil e, portanto, os brasileiros como párias internacionais. Nós, como nação, não seremos bem-vindos em diferentes países do mundo por conta de não haver uma forma de identificar individualmente quem se cuidou e quem não se cuidou e quem é potencialmente um vetor de transmissão do vírus. E também uma releitura de que tipos de atividades serão buscadas. Então, há um consenso internacional de maior busca de atividades ao ar livre, ou seja, menor confinamento, e vai ser difícil num primeiro momento estabelecer se a busca pelo ar livre se dá voluntariamente ou se dá porque serão essas as primeiras atividades abertas. Então, nem sempre a gente vai conseguir ir profundamente no desejo do consumidor, uma vez que ele vai estar exposto a aberturas graduais das atividades. O que se percebe, ao contrário do que foi dito há pelo menos 60 dias, é que não é uma sentença de morte para a atividade turística. Ao contrário, muitas pessoas enxergaram durante o período de confinamento a importância de conhecer o outro, de respeitar o outro, de desenvolver essa empatia e da curiosidade também por conhecer outros lugares. Então, perceberemos, quem sabe, e eu aposto nisso, uma valorização das experiências de viagem, por mais curtas, por mais simples que elas sejam, mas que te permitam reconhecer um espaço muito além daquele que é o espaço da sua casa e da sua cidade. Então, haverá sem dúvida uma retomada consistente de atividades turísticas que são bastante diferentes daquelas tradicionais que envolvem viagem de avião, hospedagem em grandes complexos hoteleiros, mas sim viagens de carro em grupos pequenos para espaços menores, onde você, como consumidor, vai poder estabelecer uma relação em que a percepção da limpeza e da segurança sanitária esteja sob o seu controle, ou seja, algo que você consiga avaliar e tomar decisões conscientes para se proteger os seus familiares e amigos mais próximos que estejam com você nesse momento e garantir a fruição desse momento. Então,
não faço eco a um fatalismo nesse momento, não acho que teremos o fim da atividade. Certamente o setor perderá e muito da sua pujança ao longo do ano de 2020, mas todos os elementos que estamos analisando hoje indicam que haverá uma retomada de médio prazo, especialmente centrada na decisão do consumidor de reaproveitar, né, com qualidade o seu tempo livre, o tempo de férias. Espero ter colaborado com o debate e sigo à disposição do SESC. Um abraço a todos.